Muito bem, vamos lá. Crônicas de Além Túmulo, nosso livro de hoje, finalizando aqui com as nossas duas últimas crônicas. A primeira crônica, a número 34, Carta à Minha Mãe, e a segunda crônica, 35, Trago-lhe o meu adeus, sem prometer voltar breve. Então, a primeira carta, então, aqui, Chico Xavier, direcionada para a mãe de Humberto de Campos, e a segunda, pessoalmente ao Chico. Esse livro, então, escrito por Humberto de Campos, psicografia do próprio Chico, finalizando aqui, então, mais esse nosso ciclo de estudos. Muito bem, vamos lá. Na primeira crônica, Carta à Minha Mãe, é uma mensagem bastante sensível que Humberto de Campos dirige à sua própria mãe, que era devota da religião católica, era, na verdade, adepta à religião católica, e, portanto, carregava ali os dogmas, as práticas daquela religião. Mas, mesmo assim, sendo mãe, não deixava de ser saudosa, e o filho presente tentava mandar ali, através dessa mensagem, o seu carinho, o amor que ele sentia. Então, vamos a ela. Ele diz assim, antes, essa carta ela foi psicografada, ela foi publicada inicialmente em 1935, no livro Palavras do Infinito. Lembrando que esse livro foi ali um dos primeiros que o Chico psicografou. Deixa eu até ver aqui a ordem direitinho, que eu acho que vale a pena a gente ter aqui a informação completa. Só um instante. Vou pegar aqui direitinho, a ordem cronológica das publicações do Chico. O primeiro livro foi Parnaso de Além Túmulo, em 1931. Chico Xavier, o primeiro livro, de 1928 a 1934, as mensagens foram sendo recebidas e depois então publicada em 1934, Cartas de uma Morte, em 1935, e Palavras do Infinito, 1936, livro que teve a participação de Humberto de Campos, e também a participação de outros autores. E como nós lembramos, muitas dessas cartas, ou essas cartas psicografadas por Humberto de Campos, elas foram depois republicadas, um ano depois, em 1937, nesse Crônicas de Além Túmulo, que eram aquelas mensagens de Humberto de Campos, do primeiro livro, do Palavras do Infinito, e depois outras mensagens que ele também trazia. Então era uma mistura, nesse segundo livro, na verdade, é uma coletânea de mensagens já publicadas, mas aí nesse caso, o Crônicas de Além Túmulo é um material dedicado ao Humberto de Campos. Então por isso então, eles resgataram essas mensagens que foram mandadas no livro anterior, no Palavras do Infinito. Então, muito bem, em 1936 foi a publicação, aqui ele coloca 35, Então ela diz assim para nós. É importante a gente construir essa cronologia, porque já que a gente está estudando alguns dos trabalhos do Chico, a gente vai então contextualizando devidamente ali nessa linha do tempo, para que a gente compreenda o desenvolvimento, a evolução do trabalho do Chico. Ele diz assim então, bom dia, embaixador. Hoje, mamãe, eu não te escrevo daquele gabinete cheio de livros sábios, onde teu filho, pobre e enfermo, via passar os espectros dos enigmas humanos junto da lâmpada que, aos poucos, lhe devorava os olhos no silêncio da noite. A mão que me serve de porta-caneta é a mão cansada de um homem paupérrimo que trabalhou o dia inteiro buscando o pão amargo e cotidiano dos que lutam e sofrem. A minha secretária é uma tripeça tosca à guisa de mesa, e as paredes que se rodeiam são nuas e tristes, como aquelas que nossa casa desconfortável em Pedro do Sal. O telhado sem forro deixa passar a ventania lamentosa,
da noite e deste remanso humilde onde a pobreza se esconde, exausta e desalentada, eu te escrevo sem insônias e sem fadigas para contar-te que ainda estou vivendo para amar e querer a mais nobre das mães. Então, inicialmente, bom dia, soldado. Então, inicialmente, o Humberto de Campos faz uma descrição do ambiente onde essa mensagem foi psicografada, que era aqui, né, a casa do Chico, que ele descreve, então, né, a mesa ali era uma tripeça tosca que servia de mesa, as paredes eram nuas e tristes, o telhado não tinha forro e a ventania lamentosa passava naquele local, né, um remanso humilde onde a pobreza se esconde exausta e desalentada. Então esse era o ambiente onde o Chico psicografava, porque o que nós conhecemos do Chico era a casa de Pedro Leopoldo, né, que hoje é até um museu. Mas essa casa onde o Chico psicografava, né, na verdade a gente conhece em Uberaba, né, mas em Pedro Leopoldo, essa casa tão simples onde ele vivia, ali nós não temos registros dela, né, provavelmente nem exista mais. E realmente era um ambiente muito pobre, né? Então, nesse local que o Chico, então, trazia, né, as mensagens dos espíritos. E ele coloca assim também: queria voltar ao mundo que eu deixei para ser novamente teu filho, desejando fazer-me um menino, aprendendo a rezar com teu espírito santificado nos sofrimentos. A saudade do teu afeto leva-me constantemente para a essa Parnaíba das nossas recordações, cujas ruas arenosas, saturadas do vento salitroso do mar, sensibilizam a minha personalidade e dentro do crepúsculo estrelado da tua velhice, cheia de crença e de esperança, vou contigo em espírito nos retrospectos prodigiosos da imaginação aos nossos tempos distantes. Vejo-te com os teus vestidos modestos em nossa casa em Miritiba, suportando com serenidade e devotamento os caprichos alegres de meu pai. Depois faço a recapitulação dos teus dias de viuvez dolorosa, da figura gorda e risonha de Midoc, levai-me deste mundo, dando-me uma vez que havias nutrido com o beijo das tuas carícias, demandando os mundos ermos e frios da morte. Mas partimos e tu ficaste. Ficaste no cadinho doloroso da saudade, prolongando a esperança numa vida melhor no seio imenso da eternidade. E o culto dos filhos é o consolo suave do teu coração. Acariciando os teus netos, guardas com desvelo para a Parnaibana e carinhosamente colhes das tuas castanhas e das tuas folhas fartas e verdes, para que as almas boas conservem uma lembrança do teu filho, arrebatado no turbilhão da dor e da morte. Almirócles, aqui uma referência, né, ao Dr. Mirócles Campos Veras, né, que era aqui amigo da família, bom dia Flávio, irmão, que aí deixei, enfeitado de flores e passarinhos, estuante de selva na carne moça da terra, pedi velasse pelos teus dias de isolamento e velhice, substituindo-me junto ao teu coração. Todos os nossos te estendem as mãos bondosas e amigas, e é assombrada que hoje ouves a minha voz, através das mensagens que tenho escrito, para quantos me possam compreender. Aqui então ele comenta, primeiro que o Dr. Mirócles, né, que era essa da família, ficou então ali, né, com essa responsabilidade de cuidar da mãe, né, a pedido do próprio Humberto de Campos. E ele comenta aqui também, né, dessa impressão, desse assombro que ela vivia então, de ver o filho ainda vivo no mundo espiritual, escrevendo, né, através do Chico, né, as suas crônicas, né, os seus comentários sobre o mundo espiritual. Isso, como eu comentei no início, o fato daquela religião
Então por isso ele colocava, né, todos os nossos te estendem as suas mãos e amigas, e é assombrada que hoje ouves a minha voz através das mensagens que tenho escrito para quantos me possam compreender. Sensibilizam-se as tuas lágrimas quando passas os olhos cansados sobre as minhas páginas póstumas, e procuro dissipar as dúvidas que torturam o coração nas lutas. Salta-me o desejo de me encontrares, tocando-me com a generosa ternura de tuas mãos, lamentando as tuas vacilações e os teus escrúpulos, temendo aceitar as verdades espíritas em detrimento da fé católica que te vem sustentando nas provações. Então é interessante esse comentário que ele faz, porque ela fica naquele conflito entre aceitar que o filho está se comunicando e, ao mesmo tempo, se manter fiel aos dogmas da sua fé, que diz exatamente que os espíritos não se comunicam. Por isso é curioso ele dizer isso, né? Quando ele fala assim, tá aqui, né? Assalta-me o desejo de me encontrares, tocando-me com a generosa ternura de tuas mãos, lamentando as tuas vacilações e os teus escrúpulos, temendo aceitar as verdades espíritas em detrimento da fé católica que te vem sustentando nas provações. Então é interessante ele comentar isso, porque é aquele coração de mãe, né, que gostaria de ter o filho, ao mesmo tempo sofre com a dor, se conforma com essa dor, e depois então o filho se comunica e ela fica naquele conflito, aceito ou não aceito. E segue. Mas não é preciso, mamãe, que me procures nas organizações espiritistas. E para creres na sobrevivência do teu filho, não é necessário que abandones os princípios da tua fé. Já não há mais tempo para que o teu espírito excursione em experiências no caminho vasto das filosofias religiosas. O Kitador ele vai continuar ainda abordando essa ideia, fazendo esse esclarecimento, mostrando exatamente que uma senhora idosa, né, com a vida ali sendo levada com as suas dificuldades, com as suas dores, ela não precisa começar a se aventurar, a procurar centro espírita, começar ali algum tipo de estudo, a ter um pouco de compreensão, ainda mais naquela época, nós falamos ali de 1936, 35, 36, né, então numa cidade pequena do interior, para ir a centro espírita buscar o filho, né, para poder ter contato, ter comunicação com ele. E por isso ele fala, né, que não é necessário, basta apenas ali ter a certeza de que o filho está próximo. Numa de suas páginas dizia Coelho Neto, que era poeta da época, deixa eu só confirmar aqui para ele se ele era poeta ou se ele era jornalista. Aqui Coelho Neto, rapidamente aqui, ele diz assim, escritor, cronista, folclorista, romancista, crítico e teatrólogo, político e professor brasileiro da Academia Brasileira de Letras, né? Então ele foi considerado o príncipe dos prosadores brasileiros. Então aqui, né, numa de suas páginas, dizia Coelho Neto que as religiões são como as linguagens. Cada doutrina envia a Deus a seu modo o voto de súplica ou de sua adoração. Muitas mentalidades entregam-se aí no mundo aos trabalhos da discussão. Chega, porém, um dia em que o homem acha melhor repousar na fé a que se habituou, nas suas meditações e nas suas lutas. Esse dia, mamãe, é o que estás vivendo, refugiada no conforto triste das lágrimas e das recordações. Né? Então aqui ele conclui esse raciocínio falando exatamente, né? Primeiro Coelho Neto coloca exatamente que a doutrina espírita é como se fossem linguagens, né, em que cada uma se dirige a Deus de acordo com o seu modo, de acordo com os seus dogmas, de acordo com a sua filosofia, mas todas elas buscam, né, enviam a Deus
o voto de súplica e também o voto de adoração. Então isso é bastante confortador. E ele traz aqui, né, ele fala de um modo bastante neutro sobre isso, e que é fundamental que nós entendamos assim também. E ele fala também aqui sobre as tantas mentalidades que se dedicam a esses debates teológicos, a essas discussões. Mas ele coloca que chega o dia em que o homem acha melhor repousar na fé a que se habituou, nas suas meditações e nas suas lutas. Então todos nós vamos então discutindo religião, falando sobre religião, até o momento em que nós então desejamos, né, ter aquela calma na vida, aquela tranquilidade. Para isso então a gente abraça aquela religião que para nós é a mais confortadora. Ascendendo as culminâncias do teu calvário de saudade e angústia, fixas os teus olhos na celeste expressão do Cristo. E Jesus, que é a providência misericordiosa de todos os desamparados e de todos os tristes, te fala ao coração dos vinhos suaves e doces de Caná, que se metamorfosearam no vinagre amargoso dos martírios e das palmas verdes de Jerusalém, que se transformaram na pesada coroa de espinhos. A cruz, então, se te afigura mais leve e caminhas. Amigos devotados e carinhosos te enviam de longe o terno consolo dos seus afetos, e prosseguindo no teu culto de amor aos filhos distantes, esperas que o Senhor, com as suas mãos prestigiosas, venha decifrar para os teus olhos os grandes mistérios da vida. Então, esperando, né, que Jesus leve para ela ali, né, o entendimento sobre a vida depois da morte, sobre a própria morte, né? Esperar e sofrer têm sido os dois grandes motivos em torno dos quais rodopiaram os teus quase 75 anos de provações, de viuvez e de orfandade. E eu, minha mãe, não estou mais aí para afagar-te as mãos trêmulas e os teus cabelos brancos que as dores santificaram. Não posso prover-te de pão e nem guardar-te da fúria da tempestade. Mas abraçando o teu espírito, sou a força que adquires na oração, como se absorvesses um vinho misterioso e divino. Aqui nesse trecho também, bom dia, Didimar. Aqui nesse trecho também, ele fala, né, sobre não poder prover-te de pão e nem guardar-te da fúria da tempestade. Ou seja, né, estando ali presente junto à mãe, ele poderia sustentá-la e protegê-la. Mas agora, no mundo espiritual, não pode mais fazer isso. E isso nos leva, essa colocação, nos leva aqui a uma reflexão bastante interessante, né? Porque quando nós falamos sobre as dores daqueles que ficam vendo ali, né, os seus queridos retornando ao plano espiritual, nós vemos também aqueles que estão no plano espiritual sofrendo por aqueles que ficaram. Nesse caso, por exemplo, nós não vemos aqui um poeta, nós não vemos aqui um jornalista, aquele que escreve com tanta inteligência, aquele que escreve com tanta eloquência, né, provocando ali o mundo com seus textos e suas ideias. Aqui nós vemos um filho que retorna ao mundo espiritual, vendo a mãe nas dificuldades da vida, sem poder ajudá-la, né, dentro das suas necessidades materiais. Então ele fica de longe ali também nesse sofrimento. E aí nós estudamos até ontem sobre isso também, né, vendo Sexo e Destino com André Luiz, quando nós vimos ali então o Pedro Neves, né, aquela personagem que nós estamos acompanhando ali com André Luiz, que no plano espiritual vê a filha nesse processo de desencarnação, passando ali, né, por infidelidade, passando ali pela doença, né, que era o câncer que ela vivia, e tudo mais, e a gente vê como o espírito fica descompensado quando ele vê, então, quando ele se envolve afetivamente com aquelas dificuldades que aqueles entes queridos acabam vivenciando, né? Então, por isso é importante a gente perceber que as lágrimas tocam aqueles que ficam e aqueles que partem, diferentemente daquela ideia geral de que o espírito que foi para o mundo espiritual é aquele espírito que agora vai viver a vida dele tranquilamente, é aquele espírito que vive, né, aquela amnésia
como se as pessoas que ficaram, o mundo que ele deixou já não tivesse mais importância. Então, o que nós percebemos, né, dentro das orientações dos espíritos, é que sim, o mundo tem importância, e sim, aqueles entes queridos também têm ali, né, o seu valor. A única diferença é o equilíbrio para lidar com essa relação. É o equilíbrio para poder ver, né, ali que as dificuldades fazem parte de provas e que eles procuram, então, ajudar aqueles encarnados dentro ali das suas possibilidades, né, sem que interfiram na jornada que cada um deve empreender. Então, quando nós começamos a estudar vendo esse lado do plano espiritual, em que os espíritos ali vivem as suas aflições, vivem as suas dores e tudo mais, nós também podemos nos colocar nesse mesmo papel, pensando, né, e se nós estivéssemos do outro lado? Como nós viríamos, né, os nossos entes queridos aqui, vivendo as suas lutas, né? Então, como isso também afeta aqueles que partiram. A Angelina colocou, eu lembro da nossa, né, o que fora muito dedicada, né, aos nossos filhos, né? Então, porque é uma tendência natural, ele até colocou aqui em cima, deixa eu ver que nós paramos no item número 12. Ele comentou aqui em cima, né, deixa eu ver se eu pego o trechinho. Que está aqui, né, no item 6. Muitas vezes o destino te fez crer que partirias antes daqueles que havias nutrido com o beijo das tuas carícias, demandando os mundos ermos e frios da morte. Mas partimos e tu ficaste. Ficaste no cadinho doloroso da saudade, prolongando a esperança numa vida melhor no seio imenso da eternidade. Né? Então é por isso que a gente vê aqui, né, que é o ciclo natural, né, de imaginar que aqueles que chegam primeiro são aqueles que também partem primeiro. Só que nem sempre é assim. Então, nós temos até textos, filmes que falam sobre isso, em que diz assim que quando existe uma inversão na lei natural, porque é assim que nós interpretamos, né? Quando existe essa inversão da lei natural, quando os filhos devem sepultar, quando os pais devem sepultar os seus filhos, aí então é uma dor assim indescritível. Porque é natural que os pais partam antes dos filhos. Mas quando isso acontece nessa inversão, vem então essa dor quase insuportável, ou muitas vezes até insuportável para aqueles que ficaram, né? Então é bem profunda essa colocação que Humberto de Campos traz para nós. Muito bem, ele continua. Deixa eu ver aqui. Não posso prover-te de pão e nem guardar-te da fúria da tempestade, mas abraçando o teu espírito, sou a força que adquires na oração, como se absorvesses um vinho misterioso e divino. Inquirido certa vez pelo grande Luiz Gama sobre as necessidades da sua alforria, um jovem escravo lhe observou: Não, meu senhor, a liberdade não me oferece. A liberdade que me oferece me doeria mais que o ferrete da escravidão, porque minha mãe, cansada e decrépita, ficaria sozinha nos martírios do cativeiro. Então, Luiz Gama, só para a gente poder também aqui trazer, né, o nosso personagem, ele foi então aqui um abolicionista, orador e escritor brasileiro e patrono da abolição da escravidão no Brasil. Ele desencarnou em agosto de 1882, né, lembrando que a Lei Áurea, né, foi assinada em 1888. Então ele coloca, né, nascido de mãe negra, livre e pai branco, foi contudo feito escravo aos 10 anos e permaneceu analfabeto até os 17 anos. Conquistou judicialmente a própria liberdade e passou a atuar na advocacia em prol dos cativos, sendo já aos 29 anos autor consagrado e considerado o maior abolicionista do Brasil. Então esse foi Luiz Gonzaga Pinto da Gama.
Então, essa colocação ela é muito profunda, né? A liberdade que me oferece me doeria mais que o ferrete da escravidão, porque minha mãe, cansada e decrépita, ficaria sozinha nos martírios do cativeiro. Então a gente vê que é tudo muito relativo, né? A gente imaginar que a morte é uma libertação, que a morte permite o espírito, né? Permite ao espírito ascender a mundos superiores, e é o que a gente colocava, né? Que a ideia do paraíso. Certa vez nós estudávamos e colocávamos assim, né? Um espírito que vai para o mundo espiritual é aquele espírito que almeja o paraíso. Mas como é que nós podemos, e aí foi o exemplo que eu trouxe para vocês, imaginar, por exemplo, uma mãe, um filho, que vai para o mundo espiritual, deixando um ente querido em sofrimento aqui no mundo físico, como esse espírito é capaz de se imaginar nesse paraíso fantasioso que nós vemos, se ele vive essa aflição de deixar um ente querido? Podemos imaginar, então, nesse caso que Luiz Gama comenta, desse jovem escravo que receberia, então, a alforria, e ele teria, então, essa liberdade, seria uma pessoa livre, mas a mãe ficando sozinha, então, no cativeiro, sofrendo todos os martírios. Então é exatamente ali que nós vemos, né? Por isso que o mundo espiritual para nós, ele é um ambiente de grande aprendizado, em que a gente vai aprender, inclusive, a lidar com esse tipo de dor, com esse tipo de sofrimento. E baseado nessa citação, né, Humberto de Campos, então, ele complementa: se Deus me perguntasse, mamãe, sobre os imperativos da minha emancipação espiritual, eu teria preferido ficar aí, não obstante a claridade apagada e triste dos meus olhos e hipertrofia que me transformava num monstro, para levar-te o meu carinho e a minha afeição, até que pudéssemos partir juntos desse mundo onde sonhamos tudo para nada alcançar. Né? Então ele coloca, né, que apesar de toda a doença que ele vivia, todo o sofrimento, ele preferiria ficar junto à mãe, para que pudesse ali levar o consolo, de ter ali a presença, ajudar tanto quanto possível, do que ter essa emancipação espiritual, exatamente porque o espírito que parte para o plano espiritual, mas deixa no mundo físico o seu coração, digamos assim, ele não consegue ter paz. Pelo contrário, ele acaba sofrendo muito mais. Né? Então é a isso que Humberto de Campos se refere. E ele diz ainda: mas se a morte parte os grilhões frágeis do corpo, é imponente para dissolver as algemas inquebrantáveis do espírito. Deixa que o teu coração prossiga, oficiando no altar da saudade e da oração. Cântaro divino e santificado, Deus colocará dentro dele o mel abençoado da esperança e da crença. E um dia, no portal ignorado do mundo das sombras, eu virei, de mãos entrelaçadas com a Midoca, retrocedendo no tempo para nos transformarmos em duas crianças bem-amadas. Aqui Midoca, né, é uma pessoa da família, que eu não consegui aqui identificar, né, se era irmã, se era uma pessoa próxima. Né? Seremos agasalhados, então, nos teus braços cariciosos, como dois passarinhos minúsculos, ansiosos da doçura quente e doce, das asas de sua mãe, e guardaremos as nossas lágrimas nos cofres de Deus, onde elas se cristalizam como as moedas fulgurantes e eternas do erário de todos os infelizes e desafortunados do mundo. Tuas mãos segurarão ainda o terço das preces inesquecíveis, e nos ensinarás de joelho a implorar, de mãos postas, as bênçãos prodigiosas do céu. E enquanto os teus lábios sussurrarem de mansinho, salve rainha, mãe de misericórdia, começaremos juntos a viagem ditosa do infinito sobre o dossel luminoso das nuvens claras, tênues e alegres do amor. Aí então Humberto de Campos traz essa mensagem para sua mãe, né? E aí então, como ele comentou, né, ela teria ficado naquela grande dúvida, naquela grande angústia, se acolhia, se abraçava essa mensagem como sendo a mensagem real do seu filho, né, uma carta real do seu filho, ou se ela deveria recusá-la por causa da fé que ela abraçava. Né? Então essa carta
muito sensível, uma carta bastante instrutiva para nós também, né, e certamente ali bastante amorosa. E aí então nós vamos ver, né, nós podemos já projetar, né, a desencarnação dessa senhora e chegando no plano espiritual e reencontrando com seus filhos, né, depois de padecer aqui com todas essas dificuldades, com todas essas provas, né, materiais, emocionais e tudo. Enfim, essa aqui é a mensagem, então, que Humberto de Campos dedica à sua mãe. Deixa eu vir aqui rapidinho. Tá. Bom, o próximo texto, o último que nós vamos estudar, que é o último aqui para concluir o nosso encontro, vem aqui então: trago-lhe o meu adeus, sem prometer voltar breve. Bom, antes de nós estudarmos esse trecho, essa crônica, eu peguei aqui, não vou nem ler nem nada, só para comentar com vocês, um trabalho feito, né, na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, aqui em São Paulo, de uma tese apresentada ao Instituto de Estudos da Linguagem como requisito parcial para a obtenção do título de doutor em Teoria e História Literária. Né? Nessa área de concentração seria a literatura e outras produções culturais. Esse trabalho, ele se dedica aqui, né, Alexandre Caroli Rocha, o caso Humberto de Campos, autoria literária e mediunidade. Então nessa tese, que foi proposta aqui em 2008, ele fala bastante, né, sobre a história do Chico, ele fala sobre a história de Humberto de Campos e tudo mais, e ele vai depois, claro, focar, que é o mais importante, focar naquele conflito que surgiu, aqui ele coloca, né, no resumo, de 1937 a 1969, publicaram-se 12 livros que o médium Francisco Cândido Xavier atribuiu ao escritor Humberto de Campos e a Irmão X. O objetivo dessa tese é estudar o funcionamento autoral desses textos. E aí então a gente vai lembrar daquela questão jurídica, né, de autoria, que aí fez Humberto de Campos, então, trocar de nome, né, e colocando ali o pseudônimo de Irmão X, para evitar que aquilo, todo aquele imbróglio, né, que acabou surgindo aqui, e o Chico sendo alvo de processo, inclusive. Né. Então, eu separei aqui esse trecho porque a gente vai perceber o seguinte: essa questão do Humberto de Campos foi aqui, se eu não me engano, em 1944. Mas antes disso, quando então o Chico começou a receber essas comunicações, muito antes dele ser acusado, né, de plágio, acusado dele ser alvo desse processo por direitos autorais e tudo mais, quando essas mensagens começaram a surgir, principalmente em Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro que ele publicou, que trazia ali a autoria de tantos poetas, né, isso gerou um grande burburinho dentro do meio literário, do meio jornalístico aqui da nossa sociedade, porque então o Chico começou a sofrer as mais variadas acusações. E essas acusações, antes de entrar no âmbito legal, eram aqueles apontamentos e críticas que eram feitas no âmbito pessoal, que ele era uma farsa. Os jornalistas começaram então a procurá-lo para poder entender exatamente esse processo, tudo aquilo que acontecia na vida do Chico, né? E aí então nós vamos entender do porquê dessa mensagem de Humberto de Campos, né, cujo título então mais uma vez: trago-lhe o meu adeus sem prometer voltar breve. E aí nós vamos perceber aqui então que exatamente ali Humberto de Campos se afasta temporariamente do Chico, exatamente não é por uma questão de ocupações do espírito que acabou o trabalho dele, mas era porque a presença de Humberto de Campos, assim como também de outros autores espirituais, transformaram a vida do Chico num verdadeiro inferno. Coisa que nós compreendemos muito pouco, porque nós estudamos então um pouco sobre a história do Chico e vemos, né, o grande trabalhador que ele era. Nós aceitamos com absoluta naturalidade a comunicação do plano espiritual, mas a gente lembra que esses textos, quando eles eram publicados, principalmente naquela época, nós falamos em 1930, 1940, em que a literatura brasileira era muito forte, muito estudada, as pessoas tinham ali, né,
um apego muito diferente daquilo que nós temos hoje, né? Então, se naquela época o rádio era um entretenimento e a leitura também era um outro grande entretenimento, hoje nós temos ali a nossa atenção dispersa, né, por várias mídias. Então, assim, a cultura era muito sólida naquela época no sentido de leituras, de poesias, né? Tivemos até, né, eventos importantes aqui no nosso país voltados, né, para a cultura e tudo mais, para a pintura, para a arte de um modo geral, né? Então, quando de repente um escritor morre, a Academia Brasileira de Letras, então, fica vaga, elegem um novo escritor, e de repente do mundo espiritual aquele escritor começa a escrever, isso gera, sem dúvida nenhuma, uma grande curiosidade. Mas a gente lembra sempre, né, que vivendo no mundo de provas e expiações, é uma curiosidade bastante mórbida, porque as pessoas querem saber o que aconteceu, não para poder se deslumbrar com a novidade, mas para poder atacar essa novidade. E foi o que aconteceu com o Chico. Atacavam não apenas, né, a sua literatura, não apenas os textos que ele publicava, mas atacavam a ele pessoalmente. E aí nós vamos lembrar aqui também, né, da revista O Cruzeiro, né, que nós temos aqui, né, uma reportagem, por exemplo, que foi feita em 1944, no mês de agosto, reportagem e entrevista com Chico Xavier por Davi Nassi e Jean Manzon, né, em Pedro Leopoldo. A matéria chamava Chico, Detetive no Além, Detetive do Além. Mas não era uma reportagem a favor do Chico. Era, na verdade, uma tentativa de desmascará-lo, né, porque o que vale é a explosão da notícia, o furo da notícia, né, e não a notícia em si. E aí depois várias outras matérias foram colocadas também, né, sobre fenômenos de materialização envolvendo Chico. Por exemplo, em 1964, a revista O Cruzeiro, né, O Cruzeiro comprova em Uberaba a farsa da materialização. Esse era um título, por exemplo, do jornal. Né? Depois, aqui em 64 ainda, na semana seguinte, a perícia técnica confirma a reportagem de O Cruzeiro, a farsa da materialização de Uberaba. Então, esse era o tom que a mídia utilizava naquela época. Nós vimos aqui, então, a grande sensibilidade, né, de Humberto de Campos e, naturalmente, de todos os espíritos, né, que atuavam ali junto do Chico e tudo mais, para que esse afastamento acontecesse. Então, é isso que nós vamos aqui observar nessa comunicação, né, que trago-lhe o meu adeus sem prometer voltar breve, por esse motivo. Porque os espíritos percebem, né, que vai transformar a vida de uma pessoa naquele verdadeiro inferno pelo simples prazer de trazer aqui a sua comunicação, sabendo que isso acabou tendo um efeito bastante negativo, embora a gente lembre, né, que foi esse mesmo barulho todo que aconteceu que fez com que a doutrina espírita se difundisse cada vez mais. Né? O próprio Kardec também viveu isso, que ele sentia ali todo o peso, né, das críticas, dos apontamentos, né, dos amigos que se afastavam, da doença que acabou acometendo, né, nós vimos tudo isso quando nós estudamos o livro Obras Póstumas, e ali então os espíritos diziam, continue, persevere, porque tudo isso que está acontecendo é uma propaganda em prol do espiritismo. Foi exatamente o que aconteceu. Inclusive lá mesmo, né, no Alto de Barcelona, nós também vimos a mesma coisa, para que ele não se aborrecesse com os livros que foram queimados, porque na verdade isso era uma grande propaganda que o espiritismo estava recebendo, né, em seu benefício. Então vamos lá, vamos a essa carta. Apreciando em 1932 o Parnaso de Além-Túmulo, que os poetas desencarnados mandaram ao mundo por intermédio de você, chamei a atenção dos estudiosos para a incógnita que o seu caso apresentava. Né? Então o Chico realmente se tornou uma grande incógnita. Né? O que está acontecendo com aquela pessoa que está ali então publicando, né, esses tantos livros. E até mesmo nessa tese que nós vimos aqui agora, que eu apresentei para vocês, né, deixa eu pegar aqui rapidamente um trecho bem interessante, que vai falar sobre uma crítica que o Chico recebia. Deixa eu ver, página aqui, página... Aqui, só um instantinho. Aqui ele vai falando sobre a história.
Né? O Chico, por exemplo, né, quando ele, em 1935, tem uma citação muito curiosa, que ele colocou assim, no texto, na tese, está assim: em fevereiro de 1935, Chico Xavier sonhou com Humberto de Campos. Relatou seu sonho em carta de 30 de março de 1935, dirigida a Manuel Quintão, um dos principais responsáveis pela primeira aceitação dos escritos do médium mineiro pela FEB. E ele escreveu assim: não sei se o amigo recebeu minha última carta, mas mesmo sem saber se o estou aborrecendo, envio-lhe outra, acompanhada de 2 produções mediúnicas recebidas por mim nessa semana. Peço-lhe a sua opinião muito franca sobre elas, desejando que me escreva em breves dias. Há mais de um mês tive um sonho engraçado. Sonhei que uma pessoa me apresentou Humberto de Campos, num lugar de céu muito azul e brilhante, e no chão havia uma espécie de vegetação que não me deixava ver a terra. Não vi casa alguma. O que me impressionou mais é que as pessoas que eu via estavam sob uma árvore muito grande, e tão branca que quando o sol batia nas suas frondes de folhas muito delgadas, parecia uma grande árvore de cristal. Ele veio então ao meu lado e me estendeu a mão com bondade, dizendo: você é o menino do Parnaso? Disse-me mais coisas das quais não me posso recordar. Então essa era uma mensagem aqui. Que diz o amigo de tudo isso? Seria minha imaginação? Não sei. Em todo caso, mando essas páginas para o senhor ler. Estão certas as citações? E aqui então essa comunicação que o Chico começava a mandar diante das dúvidas que ele vivia. Mas mais do que isso ainda, nós vemos aqui, né, as complicações dessas estranhas autorias que ele vivenciava. Então eles falavam, por exemplo, aqui a respeito de pastiche. Humberto de Campos, inclusive, vai falar sobre isso. Bom dia, professor. Vai falar sobre isso, e pastiche nada mais é do que você imitar, né, a imitação que se tinha. Tem até uma série na França, né, à la manière de, né, a maneira de, em que muitos escritores procuravam fazer simulações de autores, né? Então, tanto é assim, né, que ele coloca um artigo que foi muito crítico. Ele diz assim: o já referido colunista Eloy Pontes, em Crônicas de Além-Túmulo, publicado em O Globo, de 12 de abril de 1935, comenta o primeiro texto mediúnico atribuído a Humberto de Campos, que fora divulgado 11 dias antes pelo Reformador. Esse artigo exemplifica a leitura que entende os escritos psicografados como pastiches, imitação de estilo. E aqui então nesse texto, né, faz aqui, eu não vou nem ler que ele é um pouco extenso, mas ele traz aqui críticas, né, mostrando, né, que a literatura mediúnica resulta da prática do pastiche, com a diferença de que nessa modalidade espírita de imitação, o narrador se encontra no além-túmulo. Então ele pode até considerar que os espíritos, estando desencarnados, podem até escrever, mas eles vão imitar esses autores, né? Então a imitação também vem do mundo espiritual. Mas muito bem, então eu li para vocês aqui esse primeiro trecho. Vamos então aqui seguindo direto, que eu queria contextualizar bem, que é para a gente fazer com que a nossa imaginação voltasse no tempo, para podermos ver que aquele início do Chico, o trabalho dele, o trabalho mediúnico dele, não foi esse mar de rosas, esse romance que nós imaginamos. Né? O que na verdade nós vemos aqui é uma situação bastante complicada, porque ele foi atacado por segmentos da sociedade, seja o próprio ambiente literário, que não concordava, não aceitava esse tipo de plágio, seja a própria mídia, que sempre procurava ali os escândalos, né, para poder fazer com que virasse manchete. E nós estamos falando aqui de um garoto de 22 anos de idade. O Chico nasceu em 1910. Em 1932 surge esse livro. Que jovem hoje, com essa idade, se torna uma personalidade sofrendo críticas tão dolorosas. Né? Então é por isso que é importante a gente perceber do porquê dessa comunicação de Humberto de Campos. Então vamos lá. Apreciando em 1932 o Parnaso de Além-Túmulo,
que os poetas desencarnados mandaram ao mundo por intermédio de você, chamei a atenção dos estudiosos para a incógnita que seu caso apresentava. Os estudiosos certamente não apareceram. Deixando, porém, o meu corpo minado por uma hipertrofia remitente, a doença, né, que fez com que ele desencarnasse, lembrei-me do acontecimento. Julgara eu que os bardos do outro mundo, os bardos são aqueles indivíduos que na Idade Média ficavam contando histórias, contando ali, né, são contadores de história de um modo geral, né? Julgara eu que os bardos do outro mundo, com a sua originalidade estilar, se comprometiam pela eternidade da produção, no falso pressuposto de que se pudessem identificar de outra forma. Encontrando ensejo para me fazer ouvir, através das suas mãos, escrevi essas crônicas póstumas que o Sr. Frederico Figner transcreveu nas colunas do Correio da Manhã. Aqui a gente vai lembrar de Frederico Figner, né, o nosso querido irmão Jacó, que também depois já psicografara, né, com pseudônimo, exatamente para evitar todo esse problema, né? Então a gente vai lembrar aqui que ele nasceu em 1866 e desencarnou em 47. Ele era um imigrante tcheco, né, de origem judaica. Então em 47 que ele desencarnou. Então ele transcreveu, né, essa mensagem nas colunas da manhã, no Correio da Manhã, lembrando que ele era espírita, inclusive, né? Então ele não tinha nenhum problema em pegar essas mensagens, né, essas psicografias e colocar no jornal. Não imaginei que o humilde escritor desencarnado estivesse ainda na lembrança de quantos o viram desaparecer. Ele fala dele próprio. E as minhas palavras provocaram celeuma. Discutiu-se e ainda se discute. Você foi apresentado como hábil fazedor de pastiches, de imitações de estilo, né? E os noticiaristas vieram averiguar o que havia de verdadeiro em torno do seu nome. Colheram informes, conheceram a honestidade da sua vida simples e as dificuldades dos seus dias de pobre. E por último, quiseram ver como você escrevia o dos mortos, qual uma Remington acionada por dedos invisíveis, né? Remington era uma marca de máquina de escrever. Né? Então a gente vê assim que eles vieram conhecer como ele trabalhava. E esse vieram conhecer, a gente já entendeu como funcionava. Eles vieram mesmo para, claro, né, sempre para tentar trazer ali o escândalo. Nunca simplesmente para vir com aquele espírito de honestidade, né? Deixa eu ver, né? Deixa eu conhecer o que ele está fazendo. Mas vamos lá para poder ver, né? Vamos lá para desmascará-lo. Então essa que era a circunstância que ele vivia. Tive pena quando soube que iam conduzi-lo a um teste. E recordei-me do primeiro exame a que me sujeitei, aí com o coração batendo forte. Né? Pois é, soldado, eu lembro de ter feito curso de datilografia. Né? Tinha até diploma de datilografia. Bons tempos. Fiz questão de enviar-lhe algumas palavras como homem que fala de longe a sua pátria distante através das ondas de Hertz, do rádio, né? Sem saber se os seus conceitos serão reconhecidos pelos patrícios, levando em conta as deficiências do aparelho receptor e os desequilíbrios atmosféricos. Todavia, bem ou mal, consegui falar alguma coisa. Eu devia essa reparação à doutrina que você sinceramente professa. Né? Isso porque a gente lembra que Humberto de Campos também ali ele era católico, né? Então ele também não tinha ali nenhuma simpatia pelo espiritismo e por que não fazer também ali um apontamento, né? Fazer ali uma crítica, né? Daquelas muitas vezes mordazes, né? Só para lembrar aqui, Humberto de Campos ele desencarnou em 1934. Então, em 1932, foi quando veio o Parnaso de Além-Túmulo. Então, ele teve a oportunidade de ver, de ler esses livros, de analisar a poesia, a autoria espiritual. Ele desencarnou
em 48, né, só para lembrarmos. Vamos lá. Esperariam talvez que eu falasse sobre os fabulosos canais de Marte, sobre a natureza de Vênus, descrevendo, como os viajantes de Júlio Verne, a orografia da Lua. Julgo, porém, que, por enquanto, me é mais fácil uma discussão sobre o diamagnetismo de Faraday. Né? Então aqui, todo mundo esperava, né, que não, o espírito, então, vai trazer para nós todas as revelações do mundo espiritual. E nós vimos aqui no Crônica de Além Túmulo que muitas comunicações dele diziam respeito diretamente ao que acontecia aqui no próprio mundo. Nós vimos, né, a execução de um homem que depois ele considerou injusto, ele falava sobre a independência do Brasil, ele falava sobre eventos religiosos. Então, peraí, mas Humberto de Campos não tem nada para falar do mundo espiritual? Por que ele está se metendo nas coisas aqui do mundo, né? Então essa era uma das frustrações que as pessoas observavam. Admiraram-se quando enxergaram a sua mão vertiginosa correndo pelas linhas do papel. E aqui a gente vai lembrar também dos vídeos, né, que mostram, ou para quem teve o privilégio de ver o Chico psicografando, a rapidez com que ele psicografava, né? Então esses jornalistas estavam ali para ver o que acontecia. A curiosidade jornalística é agora levantada em torno da sua pessoa. É possível que outros acorram para lhe fazer algumas suas visitas. Mas ouça bem, não espere que, como o pitonisa de Endor, guardando a sombra de Samuel para fazer predições a Saul sobre as suas atividades guerreiras. Não sei movimentar as trípodes espíritas, e se procurei falar naquela noite, é que o seu nome estava em jogo. Aqui eu não sei exatamente qual é essa noite a que ele se refere, né, mas ele, os comentários dele foi em torno do próprio Chico, por causa, né, de toda a celeuma que foi provocada. Colaborei sim na sua defesa, mas agora que os curiosos o procuram na sua ociosidade, busque no desinteresse a melhor arma de defesa. Deixa eu ver aqui. Não. A melhor arma para desarmar os outros. Eu voltarei provavelmente quando o deixarem em paz na sua amargurosa vida. Não desejo escrever maravilhando a ninguém e tenho necessidade de fugir a tudo o que tenho obrigação de esquecer. Fixe, pois, com a sua cruz, que é bem pesada por amor daquele que acende o lume das estrelas e o lume da esperança nos corações. A mediunidade é posta ao serviço do bem. A mediunidade posta ao serviço do bem é quase a estrada do Gólgota, mas a fé transforma em flores as pedras do caminho. Li certa vez, num conto delicado, que uma mulher, em meio a sofrimentos acerbos, apelara para Deus, a fim de que se modificasse a volumosa cruz da sua existência. Como a filha de Cipião, vira nos filhos as joias preciosas da sua vaidade e do seu amor, mas como Niobe, vira-os arrebatados no torvelino da morte, impelidos pela fúria dos deuses. Nós já falamos aqui sobre Niobe, né? Personagem aqui da mitologia grega, que ela teve 14 filhos e porque ela desafiava, chegou a desafiar uma das deusas, todos os filhos dela foram tirados dela, inclusive o marido, né? E ela acabou, a cada um deles ali, sofrendo as suas dores. Então essa senhora, né, desse conto, se assemelhava então a Niobe. Tudo lhe falhara nas fantasias do amor, do lar e da aventura. Senhor, exclama ela, por que me destes uma cruz tão pesada? Arrancai dos meus ombros fracos esse insuportável madeiro. Mas nas asas brandas do sono, a sua alma de mulher viúva e órfã foi conduzida a um palácio resplandecente. Um anjo do Senhor recebeu-a no pórtico com a sua bênção. Uma sala luminosa e imensa lhe foi designada.
Toda ela se enchia de cruzes, cruzes de todos os feitios. Aqui, disse-lhe uma voz suave, guardam-se todas as cruzes que as almas encarnadas carregam na face triste do mundo. Cada um desses madeiros traz o nome do seu possuidor. Atendendo, porém, a sua súplica, ordena a Deus que escolhas aqui uma cruz menos pesada que a tua. A mulher escolheu conscientemente aquela cujo peso competia com as suas possibilidades, escolhendo-a entre todas. Mas apresentando ao mensageiro divino a sua preferência, verificou que na cruz escolhida se encontrava esculpido o seu próprio nome, reconhecendo a sua impertinência e rebeldia. Vai, disse-lhe o anjo, com a tua cruz e não descreias. Deus, na sua misericordiosa justiça, não poderia macerar os teus ombros com um peso superior às tuas forças. Agora volta aqui então Humberto de Campos. Não desanime, portanto, na faina em que se encontra, carregando esse fardo penoso que todos os incompreendidos já carregaram. E agora que os bisbilhoteiros o procuram, trago-lhe o meu adeus sem prometer voltar breve. Que o Senhor derrame sobre você a sua bênção que conforta todos os infortunados e todos os tristes. Aqui também, mais essa mensagem também foi publicada lá em Palavras do Infinito, que foi publicada em 1935. Então, como ela foi publicada aqui, esse livro em 37, nós veremos aqui então que 2 anos antes, Humberto de Campos já se despedia do Chico, que para que ele voltasse depois, deixa eu pegar aqui a sequência dos livros, depois do Palavras do Infinito, em 1937, ele volta em 38, não demorou tanto tempo assim, mas ele voltou trazendo o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas aqui num contexto diferente, porque agora ele já não traz mais as poesias para que fossem julgadas por aqueles que eram entendidos na literatura, mas ele trazia agora um livro falando sobre o mundo espiritual num contexto bastante diferente. E depois, em 1939, ele traz então Novas Mensagens, e depois Boa Nova em 1940, e depois ele continua trazendo aqui 12 livros que estão ali programados para serem publicados. Então, foi bem interessante essa comunicação, embora fosse apenas aqui uma carta de despedida, mas a gente poderia então facilmente contextualizar, como eu tentei fazer aqui com vocês. Conheço muito pouco da história do Chico, mas me chamou a atenção esse texto, porque ele falava exatamente sobre esses bisbilhoteiros, E a gente vê que Humberto de Campos realmente ele faz um comentário crítico para esses ociosos, para esses bisbilhoteiros, que iam ali simplesmente para poder ver todo o fantástico, e depois a gente viu toda a consequência daquilo que veio para o Chico, de todos os constrangimentos e todos os transtornos que ele vivenciou. Então, essa aqui é a passagem que nós vimos aqui então do trabalho do Chico com Humberto de Campos. E muito bem, fechamos então aqui mais esse livro, concluindo aqui então o nosso Crônicas de Além Túmulo, que eu queria trazer para vocês, como eu comentei, porque é um livro bastante interessante, porque ele traz um conteúdo, porque muitas vezes as pessoas estudam, leem esse livro quando se interessam pela leitura, coisa que raramente acontece. Por isso que eu estou trazendo para vocês aqui, eu peguei alguns títulos que são mais assim curiosos, para a gente conhecer o trabalho que o Chico fazia, porque muitas pessoas começam a ler e não se interessam pela mensagem. Por que Humberto de Campos, então, vai falar sobre a independência do Brasil? Por que Humberto de Campos vai falar sobre uma situação que aconteceu? E a gente começou a perceber, então, muito mais do que a mensagem, mas a gente começou a prestar atenção no autor, e não na mensagem em si. Porque independente do conteúdo que ele apresentava nessas mensagens, a gente percebia o interesse e o envolvimento dele, envolvimento emocional, que muitas vezes ele mostrava indignação,
outras vezes ele mostrava uma saudade muito profunda, e a gente via aquele espírito ainda vivo e ativo no mundo espiritual, tendo uma ligação ainda muito próxima com o mundo terreno. Por isso que existe aquela grande diferença entre leitura e estudo. Porque se você não ler e você não pesquisar para poder fazer toda essa investigação, acaba ficando algo absolutamente superficial. E não se demonstra interesse nenhum. Por isso, então, ler todos os livros do Chico seria assim, um grande desafio. Porque nós poderíamos aqui encontrar tantas e tantas outras obras com títulos desconhecidos, né? Como, por exemplo, aqui nós temos, no caso, Boa Nova, de Humberto de Campos, Luz na Escola, também de Humberto de Campos, Cartilha da Natureza. Olha quantos títulos existem que nós sequer compreendemos o seu conteúdo, né? Trazendo para nós aqui, muito obrigado pela comunicação aqui com a gente, muito obrigado pela presença também, sempre carinhosa para nós. E diz assim para nós a mensagem aqui trazida pelo nosso querido Dudu. Transbordo num soluço do choro que não traduzia a alegria de voltar à casa de onde parti, por muitas vezes nas minhas várias reencarnações sucessivas, mas sabendo que a minha mãezinha sofrida, na dor de quem perdeu um filho tão cedo, e ainda não compreende que nós daqui também sofremos. Ver uma pessoa que cuidou de mim desde o meu retorno ao plano do plano material, né? Até o momento em que eu, num estalo, me vejo aqui agora, trazendo uma fala que poderia ser sussurros, poderiam ser pensamentos de sofrimentos terríveis, mas não. A saudade dela para mim e a saudade de mim para ela traz essa tristeza de ver que a falta que eu faço na sua vida, em seus sentimentos, a sua vida de hoje, em seu coração, não traduz a verdadeira razão de eu estar aqui agora, que pensando, quando chegado, fosse estar mais feliz por estar onde sempre estive. Mas não. A tristeza imensa, o choro do mesmo soluço que ela tem, mostra por vezes o mesmo que eu procuro não ter. Mas é difícil. Quando ela, nas preces diárias, segue fazendo, aí sim, eu me mostro mais tranquilo. Mas por vezes isso muda de repente nas sucessões, mudanças de atitudes, desse sofrimento que abalou e bateu forte no coração dessa mãe tão querida. Tenho ajuda daqui, mas ela precisa da ajuda daí. E assim venho pedir a todos que estão lendo o que escrevo, através desse moço, que as orações a Dona Arlete, minha mãe, possa se confortar e trazer um pouco de alento a ela e ao coração de um filho que sente isso tudo daqui. Apenas um pedido pequeno e singelo, mas sei que só pelo nome da minha mãezinha ela receberá essas boas vibrações, ela receberá tudo aqui. Ela receberá essas boas vibrações do plano maior. Que Deus alimente de amor sempre os melhores e sinceros corações de todos vocês que estudam e sabem muito bem o que é consolar e cantar em torno daquele ou daquela que precisa. Caritar, desculpem, né? Que Deus alimente o amor, sempre os melhores, alimente de amor sempre os melhores e sinceros corações de todos vocês que estudam e sabem muito bem o que é consolar e caritar em torno daquele ou daquela que precisa. Luz a todos, né? Então, nosso querido amigo aqui deixando essa mensagem, a nossa querida Dona Arlete, que seja alcançada aqui pelos nossos pensamentos, pelas nossas vibrações. E isso vai exatamente ao encontro do que comentava com vocês, né, na carta, naquela primeira crônica que nós estudamos de Humberto de Campos, quando ele falava, né, sobre... vai com Deus, Marião, até mais. Quando ele falava exatamente das dores, né, que aqueles que partem acabam sentindo. E a gente via, por exemplo, né, aquele documentário que foi produzido, né, as cartas psicografadas por Chico Xavier, lembrando que nós tínhamos duas cartas, né,
dois materiais produzidos pelo Chico. As cartas de Chico Xavier, que diziam respeito àqueles processos judiciais, né, de assassinato que ele procurava ali trazer, né, os espíritos procuravam através do Chico, trazer ali os esclarecimentos sobre aqueles acidentes que aconteceram, e as cartas psicografadas por Chico Xavier. E nesse nós temos ali famílias que vão então trazendo o seu depoimento, principalmente pais e mães, falando sobre o consolo, né, que o Chico proporcionou, trazendo para elas então essas comunicações, essas mensagens. E ali nós vimos, né, como é difícil, né, quando a gente percebe dentro dessa nossa visão ainda muito terrena, quando as leis de Deus se invertem. Né, aquilo que eu tinha comentado, que é natural que aqueles que vão envelhecendo, chega um momento em que retornam ao plano espiritual, né, por maior que seja a dor que provoque naqueles que ficaram, nos seus filhos e netos. Né? Mas quando existe essa inversão, mais uma vez, dentro do nosso ponto de vista, em que os filhos antecedem os pais, aí então, né, talvez seja ali a dor mais contundente, né, que aqueles corações que ficaram podem sentir. Né? E aqui então nós temos, exatamente nessa comunicação que esse nosso querido irmão trouxe para nós aqui, uma situação assim. E nós temos, inclusive, né, dessas muitas comunicações que chegaram através do Chico, nesse documentário, em outros livros que foram publicados, pois é, Dudu, né? É terrível, né? Então, assim, a gente vê, né, nesse documentário que muitas comunicações que os filhos mandavam não era necessariamente para contar sobre a vida no mundo espiritual, mas era para consolar a família que ficou, consolar aquela mãe, aquele pai que ficou, dizendo para eles, olha, eu continuo vivo, que vocês precisam se transformar, e exatamente aquilo que foi colocado pelo nosso querido irmão aqui, né, que falava exatamente isso, a dor daquela mãe acabava afetando também de uma forma muito intensa aquele que partiu, o filho que se encontra do outro lado. E nesse momento de prece, como ele apresenta para nós aqui, naquele momento em que ele coloca assim, né? Mas por vezes isso muda de repente nas orações. Deixa eu ver aqui. Tarará. Aqui um pouco mais acima ele coloca para nós, né? É que meu monitor ele não está muito favorável para mim aqui. Mas mostra exatamente, né, naquele momento em que ela entra num estado de prece, em que ela entra naquele estado de comunhão com Deus, né, e isso proporciona àqueles que partiram um alívio, ainda que seja um alívio temporário. Né, mas de qualquer forma a gente vê, né, nessa comunicação de Humberto Campos exatamente a idade que acompanha todos. Né? Eu me recordo de uma das mensagens do Chico, em que um jovem que desencarnou falava para ela, olha, celebre o meu aniversário oferecendo brinquedos para aqueles que são carentes, para as crianças carentes. Mas não faça do meu aniversário um dia de luto, porque esse sentimento afetava intensamente o filho que estava do outro lado. Né? Por isso, então, essa relação intensa, inclusive Humberto de Campos comenta isso, né, que a morte pode trazer uma separação física, né, mas os corações continuam diretamente ligados, intensamente unidos também. É por causa do sentimento, é natural isso, né, soldado, né, o sentimento de eternidade, o sentimento de parentalidade é algo muito intenso. Né? E aí então quando existe esse sentimento de perda, e ele não pode ser consolado, né, e o Chico mesmo já dizia, né, que as preces de mãe arrombam as portas do céu. E ele falava exatamente das preces de mãe, especificamente a mãe. Pela intensidade, pela ligação, né, pelo sentimento estreito que existe entre mãe e filho. Né? Pois é, mas mãe é mãe, né? Então aqui nós vemos, né, quando existe essa inversão então, dessa lei natural, que nós entendemos assim, aí nós vemos então como isso traz tanta dor. Né? Mas enfim, meus amigos, fechando por aqui então o nosso encontro de hoje,
Nós concluímos então aqui o nosso estudo, fechamos então o livro Crônicas de Além Túmulo, com essas crônicas tão interessantes, tão curiosas, né, que mostram